Olá, boa tarde a todos, nobres colegas, Boa nobres tarde. pares, tudo bem? Tarde. Boa tarde. Podemos começar a nossa Boa sessão? tarde. Vamos. Acho que já temos colo já, né? São 4 vereadores, né? Tati, Priscila, Sabrina e eu. Então, declaramos aberta a nossa sessão remota, né? A subcomissão do plano diretor, nessa terça-feira, às 14 horas. Algum vereador deseja fazer algum encaminhamento? Eu recebi aqui, através do gabinete do vereador Cabo Sena, ele fez aqui, apresentou uma emenda substitutiva ao PL número 23/2019. Eu vou ler essa emenda e depois eu vou encaminhar a cada um dos vereadores, colocarei em votação e posteriormente irei encaminhar para a nossa relatora, a vereadora Priscila. Então, a emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 23/2019. Dá nova redação ao inciso 2º, parágrafo único do artigo 42 do projeto de lei complementar número 23/2019, na forma seguinte: artigo 39. A implementação da estratégia de desenvolvimento econômico dar-se-á pelas seguintes ações. Parágrafo único. Os incentivos fiscais mencionados no inciso 7º desse artigo poderão ser aplicados mediante lei específica nas seguintes áreas. Inciso 2º. Revitalização do setor central com a concessão de isenção ou redução de tributos para a instalação de novos empreendimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços e do setor Campinas. Então, é uma emenda aditiva encaminhada pelo vereador Cabo Sena. Coloco em votação aos colegas o acolhimento dessa emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Doutor Paulo Daia, Ô, vereadora. eu queria ter acesso a essa emenda, eu queria comparar com o texto original para entender o que está mudando. Uma questão de ordem Ótimo. também. Pela ordem. Doutor Paulo, a gente podia fazer uma sugestão, né? Na CCJ, nós, na votação do relatório, nós fomos recebendo as emendas, né, Sabrina? E depois a gente reuniu para decidirmos juntos. Fica mais fácil, envia para o gabinete de cada um as emendas que forem chegando e a gente fazer o acolhimento de uma vez só, porque aí dá tempo da gente estudar e ponderar e conversar com o vereador. O que a senhora acha? Não, perfeito. Então, eu encaminho tudo para quem? Para a senhora mesmo? Se mandar para o meu gabinete, eu envio já por e-mail também para cada um, né? E a gente deixa para o final, mais para o final. E o que a gente fez? A gente reuniu a CCJ para falar das emendas no final, que já tinha discutido, já tinha feito audiência, todo mundo já tinha lido o conteúdo das emendas. Ficou mais fácil a votação. Então tá, então vou encaminhar todas as emendas, redistribuir para todos os colegas, no caso, né? Isso. Aí a gente depois marca uma votação, uma reunião específica para votar as emendas. Ótimo, então, perfeito. Vereadora Sabrina Garcês, ela mandou um expediente aqui, uma sugestão de discussão do plano diretor, certo? Ela fala aqui sobre instituição de 3 eixos de desenvolvimento da região noroeste, Mangalô, estruturação da Goiás Norte e a possível implementação de um polo industrial. Vocês receberam também esse comunicado da vereadora Sabrina? Não recebi, não. Eu acho que ela envia o expediente para o seu gabinete primeiro, né? Mas a gente já tinha discutido com ela na reunião passada. A gente ficou combinado que ela mandaria o expediente mesmo. Então, eu passo a palavra aos vereadores. Sabrina? Tô aqui.
Quer falar do seu expediente? Aí não é emenda, não, né? É só aquela Foi aquilo que a gente conversou, eu passei para ficar registrado, porque o pessoal da empresa ficou de fazer o estudo, porque eu vou apresentar uma emenda só que tenha viabilidade, né? Não adianta. Então, é mais para o Instituto nos subsidiar se isso é possível, se não, qual é a melhor forma da gente fazer isso, do que efetivamente apresentar uma emenda pronta agora. Eu quero primeiro entender dessa possibilidade, entendeu? Uhum, sim, entendi. Presidente, seu áudio está desligado. Não, eu estou conversando com o assessor aqui em frente. Aqui. A palavra está com vocês aí. Como é que vocês querem fazer os encaminhamentos? Vamos discutir em relação ao que a vereadora... Tem dois assuntos que ficaram pendentes aqui para nós, na realidade, da proposta da vereadora Sabrina, que um é em relação às escolas, certo? Que é um gerador de trânsito, né? E um outro que era justamente esse dos polos de desenvolvimento econômico, certo? Estou esperando aqui também entrar, eu vou começar pelo de trânsito, porque estou esperando aqui também entrar o Silvio, que é da área de meio ambiente, vai poder falar um pouquinho sobre o problema que nós discutimos do mau cheiro lá na região noroeste, né? E também a Fernanda ficou de entrar aqui também do polo de mobilidade. A Fernanda acho que está entrando daqui a pouquinho. O Silvio está entrando aí. E, bom, para dar agilidade, a gente fez um estudo, vereador, eu vou compartilhar minha tela aqui. O estudo que a gente fez, compartilhou a tela aí? Compartilhou aqui. Tá. Esse estudo está baseado num estudo aqui desse autor, Luiz Alberto Gouveia, Jacaré, sobre biocidades, né, conceitos e critérios para um desenho ambiental urbano em localidade de clima tropical de Planalto. Então, ele fez um estudo para o Distrito Federal de vários equipamentos urbanos. E aí eu pincelei aqui algumas coisinhas que a gente poderia estar usando. Eu fiz numa planilha, mas só para mostrar de onde a gente tirou, né, a informação, ok? Então, aqui no estudo dele, ele fala dos equipamentos de educação, centro de educação infantil, tá? Isso aqui tudo eu transferi para uma planilha, para uma apresentação aqui. Um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olá, Salomar, está me ouvindo aí? Opa, Silvio, tudo bem? Bom. Ouvir. Bom, compartilhou aqui a tela, apareceu a planilha aí para vocês? Apareceu aqui. Avaliação resumida do diagnóstico. Então, aqui eu peguei, então, o autor, né? Só um minutinho. Então, apresentou aqui o autor, Luiz Alberto Gouveia, né? Livro Biodicidade, e eu traduzi para cá, nessa planilha, né? O que esse autor, entende, né, de raios entre escolas, né? Então, aqui ele fez
para educação infantil de 0 até 6 anos, né? Então, o percentual da população que usa lá no Distrito Federal, né? Um percentual que ele, no estudo dele, a área mínima do terreno, aqui no caso que ele está colocando, isso aqui são equipamentos públicos, tá? Então, não existe um estudo para esse tipo de equipamento privado. Raio de influência máxima é de 300 metros de cada equipamento desse, porque ele entende que a pessoa que trabalha, ela precisa estar próxima da casa dela, essa creche, né, para aluno até 6 anos, ou tem que estar próximo do trabalho dela. Então, num raio de cada 300 metros, teria um equipamento desse para atender a população. Isso aqui é um estudo lá do DF. Número de alunos por equipamento, 300 alunos, né? Número de alunos por sala de aula de 15 a 25 alunos, e teria um turno só, né? Na educação fundamental, de 7 a 14 anos, certo? Então, aqui também a faixa de renda é em virtude do DF, um estudo não foi feito em Goiânia. A área mínima do terreno, 8.000 metros quadrados, o raio de influência já aumentaria, seria de 1.500 metros. Atenderia 1.050 alunos, né? O número de alunos por sala de aula, 35, já prevendo 2 turnos, né? Então, o número de salas de aula seria 15. E o ensino médio de adolescente, adulto, né? Que o adolescente já consegue se deslocar um pouco mais, ele já tem condições de pegar um transporte público, né? E percorrer uma distância um pouquinho maior. A área de influência seria de 3.000 metros. Então, para o DF, isso aqui seria mais ou menos a referência. Se você fizesse círculos na cidade, você conseguiria atender toda a demanda da população estudantil pública do DF, com esses equipamentos, de 0 a 6, 300 metros, raio de influência para ensino fundamental de 1.500 metros e do ensino médio, né, para adolescentes e adultos, de 3.000 metros. Então, isso aqui era um estudo que a vereadora Sabrina Gages pediu para a gente, e a gente está trazendo aqui, e agora abre aí para os comentários. Selomar, eu perdi sua última fala, quando você fala que foi um estudo solicitado por mim, aí cortou aqui para mim. Acho que está fechado, né? Estava fechado. Não, eu acho que só se cortou para a senhora. Não, foi um estudo que a senhora me pediu, se a gente tinha algum estudo técnico nessa área, né, para saber o afastamento entre uma escola e outra, né? Então, eu pesquisei esse material e estou trazendo hoje ele aqui, né? Porque é para uma cidade próxima aqui, na nossa região, que é o Distrito Federal, 200, né, quilômetros, e é o estudo que mais se apresenta assim, dentro do que você já tinha me pedido, para a educação pública, só que ele é para a educação pública, não é para educação privada, né? Só estava colocando até que o problema de muita escola privada, em alguns setores só, gerando um polo gerador de trânsito muito alto, né? Vereadora? Vocês estão me escutando aí? Sim, estamos escutando. Perfeito, escutando sim. Eu passei a bola para a vereadora Sabrina. Acho que ela está com problema lá de áudio. Mas fico aqui para a gente comentar. Para ver se ela tá ouvindo. Eu estou aqui, é porque meu áudio ficou muito, muito, muito ruim, mas eu consegui ouvir as explicações do Selomar. Eu não sei se foi falado alguma coisa depois, eu já peço desculpas. Se existe a possibilidade da gente
tentar implementar isso aqui em Goiânia, ou se ficaria muito diferente do que já existe, ou se não é uma boa alternativa em relação a isso. Vereadora, nós conversamos aqui, deixa eu só apresentar aqui rapidamente. Nós estamos aqui o Marcos, que é nosso geógrafo, trabalhou na parte de desenvolvimento econômico, né? A doutora Eliane, do eixo territorial, Silvio, da área de meio ambiente, Fernanda, da área de mobilidade, e o David, da parte de mapeamento. Hoje, o sócio, nosso colaborador, surgiu uma reunião aí urgente lá em Caldas Novas e teve que resolver umas coisinhas para nós lá. Ele não está aqui hoje. Esse assunto nós discutimos no grupo, né, depois que tem as reuniões aqui, nós temos as nossas técnicas para debater esse assunto que a senhora trouxe. E até a Fernanda está aqui, ela vai poder falar algumas coisas. A gente entende que existe uma questão de liberdade comercial, vamos chamar assim, né? E que talvez uma regra dessa possa gerar uma dificuldade, porque pode gerar algum problema que a gente não consiga, a gente queira regular e acaba atrapalhando. E aí acho que a Fernanda deu uma proposta bem interessante da solução das escolas, de elas terem, né, deixar a Fernanda falar, de as escolas terem baias para a chegada dos alunos, né? Em vez de estacionamento, elas têm baias que consiga receber esses alunos, porque é um movimento muito rápido. Às vezes não vale a pena você cobrar um estacionamento numa escola que vai ficar 3, 4 horas paradas, depois mais um outro horário parado. Então, prever algumas ações mitigadoras, né, como o baia e outras coisinhas aí que a Fernanda vai estar falando. Se vocês permitirem, ela pode continuar. É claro, vamos passar a palavra para a Fernanda. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o que a gente vê hoje, a dificuldade de estar estabelecendo essas normas, é só porque a gente já tem, por exemplo, polos específicos ali no Bueno, nós já temos um número elevado de escolas juntas e que hoje nós não iríamos conseguir resolver o problema porque elas já estão relativamente próximas, né? Universidades, escolas, e essa não seria uma medida mitigadora, a não ser que, a partir de agora, toda vez que fosse instalar uma escola, teria que se verificar a questão da área de influência que aquela escola exerce. E o perfil de escola pública e escola privada é muito diferente, porque o polo que normalmente gera o tráfego maior é o polo de escola privada, né? Então, o que a gente vê como problema hoje com relação às medidas mitigadoras? E que São Paulo resolveu, sei que a gente não é São Paulo e nem estamos no nível de São Paulo. É interessante a gente questionar isso daí, mas talvez seja essa uma das soluções, até acho que isso aqui eu não comentei com o Selomar. O que São Paulo fez? Que é completamente diferente do nosso. Quem faz o estudo de impacto de trânsito aqui em Goiânia é o próprio empreendedor, ou seja, é o dono da escola, é o privado. Ele contrata um engenheiro, um arquiteto para fazer o estudo de impacto de trânsito e as medidas mitigadoras, quem propõe é o engenheiro contratado por ele, é o arquiteto contratado por ele. Portanto, existe um limitador com relação ao custo. Se esse custo é alto para o empreendedor, ele normalmente não vai querer implementar algumas medidas. Então, o que São Paulo fez? O próprio órgão de trânsito, ele tem uma equipe qualificada que faz o estudo de impacto de trânsito. E o que o empreendedor faz? Ele paga por isso. Ele paga um valor, né? Ele foi estipulado uma tarifa, uma fração, uma equação matemática, de forma que, baseado na área construída, ele paga para que o órgão de trânsito faça isso. Então, isso é uma coisa que a gente pode estar aí discutindo como uma medida para resolver isso. Outra coisa é que
Medidas mitigadoras são aquelas que, no momento em que eu tenho o impacto no trânsito, eu consiga fisicamente diluir esse trânsito. Quando as escolas instalam baias de estacionamento ou baias para fluxo, entrada e saída de automóvel, e a escola que era pronta e muito antiga, e que fez isso, por exemplo, foi o Santo Agostinho, aqui em Goiânia, né, que a entrada do Santo Agostinho fica numa rua muito estreita. Então, dentro do próprio pátio da escola, ele fez uma baia de forma a comportar aí número X de veículos. Isso vai ajudar com que os veículos não fiquem parados em fila dupla, coisas desse tipo. Só que isso não pode ser hoje direcionado às escolas que já têm aí a sua edificação pronta e que não tem no terreno espaço para isso. Mas isso pode ser colocado, sim, para que a gente faça em escolas, a partir de agora, que as escolas sejam obrigadas a construir edificações que já comportem essa baia de entrega do aluno ali na porta da escola, nas suas áreas de descida e subida de aluno. Essa é uma das medidas. Outra medida que a gente tem é que, normalmente, como esses acessos às escolas, eles são feitos pelas vias locais, nunca pelas vias maiores, em razão até do próprio fluxo de tráfego que ele provoca, a gente pode colocar vias de mão única, coisa que hoje muitas escolas que nós temos aí têm vias de mão dupla nos acessos à escola. Fica praticamente insuportável, né? Então, a gente tem ações de curto prazo e ações mais brandas, ações de médio prazo e ações de longo prazo que podem ser aí contempladas dentro do próprio plano, para que isso seja resolvido. Agora, é importante que a gente saiba que o município já tem uma lei que obriga que os polos geradores de viagem façam seus EITs, né? Seus estudos de impacto de trânsito. O que a gente verifica é que, aí vai de encontro àquelas primeiras escolas que o Selomar colocou, que escolas de pequeno porte, né, e olha, de médio porte, porque uma escola hoje que tem um turno 400 alunos, né, vocês imaginam o impacto que 400 alunos provocam numa rua local. Ela não é obrigada a construir o seu estudo de impacto de trânsito. São escolas a partir de 600 alunos por turno e que tenham, no mínimo, 2.000 metros quadrados de área. Isso também é uma coisa que pode ser retirado. Isso aí está definido na Lei Complementar 8546 de 2008, que pode ser alterada, né, mas é uma lei complementar, é a Lei de Regulamentação do Estudo de Impacto de Trânsito. Então, a gente tem essas situações que são especificidades e que o plano diretor pode contemplar com algumas medidas, apontando algumas ações para colaborar com a mitigação dessa área de influência das escolas. É isso aí, Selomar. A lei é 8645, de 2008, né? Então, a Fernanda colocou, por exemplo, que escolas acima de 600 alunos e com mais de 2.000 metros quadrados é que tem que fazer o estudo de impacto de trânsito. Então, o que acontece? Uma escola com 300 alunos provavelmente vai ter um impacto de trânsito de 200, 250 carros por turno, né? Então, precisa ser revista essa lei aí, porque ela só está atendendo grandes escolas, mas uma pequena escola, de 2, 3 pequenas escolas muito próximas, vão gerar esse problema desse trânsito. Então, eles precisam fazer esse estudo, né? E a solução que a Fernanda colocou aí como modelo de São Paulo, né, de ter empresas aprovadas pelo órgão público para elas prestarem o serviço. Quer dizer, o empresário ele paga, mas quem faz é uma empresa que é credenciada, né, para fazer. Acho que é uma solução bem interessante também. Se você me permitisse, Salomão, eu queria fazer uma observação
eu acompanhei bem de perto, em 2007, a elaboração da Lei de Impacto de Vizinhança e da Lei de Impacto de Trânsito. E ficou uma figura que eu confesso que eu não me recordo como ficou, talvez a Fernanda tenha olhado isso, porque ficou o estudo de impacto de vizinhança normal e tem a figura de um estudo de impacto de vizinhança simplificado. A mesma coisa em relação ao estudo de impacto de trânsito. Tem um normal e tem um simplificado. Se vocês me perguntarem hoje qual é a abrangência do simplificado, eu não me recordo, porque nesses últimos 13 anos eu não me dediquei a essa questão de estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto de trânsito, que não é muito minha alçada. Mas eu acho que essa ideia de... Primeiro, essa ideia de São Paulo eu acho muito boa, achei muito interessante isso que a Fernanda trouxe. E depois eu acho que o estudo ele tem que ser gradado. Igual assim, vou fazer um paralelo, por exemplo, com a área ambiental. Se nós tivermos os grandes empreendimentos impactantes, ou em área acima de 100 hectares, de 1 milhão de metros quadrados, você vai ter que fazer a figura do EIA-RIMA. À medida que você vai diminuindo, você tem figuras que são, digamos, que têm uma atribuição de fazer avaliação ambiental, mas que são figuras menores. Nós temos o plano de gestão ambiental, nós temos o plano de controle ambiental, nós temos a avaliação ambiental simplificada. Eu acho que a gente não sei qual é a visão da Fernanda, mas eu acho, por exemplo, se tiver uma escola dessa que tem só uma baia, digamos, resolva em algum ponto desse, é uma coisa muito simples. Talvez isso não vai precisar de fazer um estudo de impacto de trânsito, um tipo de coisa desse. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar na revisão da lei específica de ambos os instrumentos, o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto de trânsito, que ele consiga gradar a abordagem desse instrumento de acordo com o local, né? E de acordo com a possância ou a magnitude do empreendimento, no caso da escola, certo? Só isso. Só vou comentar o que você falou aí, que uma das grandes diferenças que devem existir nesse estudo é o seguinte, que as medidas mitigadoras, elas acontecem diretamente no empreendimento, ou seja, o que o empreendimento vai fazer para que naquele local eu consiga reduzir esse impacto do tráfego. E as medidas compensatórias são aquelas do seguinte, quando o empreendimento já está instalado, isso está acontecendo aqui, né? Eu tenho escolas em Goiânia, então aí com problemas de fluxo de tráfego, e vem o órgão de trânsito, cobra, vocês precisam fazer um relatório de impacto de trânsito e precisam propor essas medidas mitigadoras. Mas existem outras, as chamadas medidas compensatórias. E o que são as medidas compensatórias? Aquela que eu posso fazer fora do empreendimento. Ou seja, olha, eu estou fazendo nada aqui dentro do meu empreendimento porque eu não tenho área para isso. Por exemplo, para embarque e desembarque de aluno, eu não tenho local para isso. Então, eu vou fazer uma praça para você, eu vou construir uma praça. Isso é uma medida compensatória. Compensa, mas não resolve o problema do tráfego no local. Então, isso é muito sério. Porque quando eu posso fazer um estudo simplificado, eu posso me propor medidas compensatórias e que, na verdade, não vão mitigar o problema que eu tenho no trânsito no local. Essa é a diferença. Posso falar? Vai falar? Pode falar, vereadora. Depois eu falo. Não, eu aguardo. Imagina. Então tá bom. Mas para complementar, quando a Fernanda diz dos 600 alunos e 2.000 metros, é a lei atual, né, Fernanda? A proposta, o PL, ele já mudou, ele passou para 360 metros, a partir de 360 metros, e mais de 100 alunos por turno. A proposta, essa proposta no PL 23. Então, ele já começou a dificultar aqui um pouco, né? Em que pese o fato da gente defender que essas especificidades deveriam estar, como estão hoje, em leis específicas, tanto do EIV quanto do EIT. Mas essa proposta deles já está diminuindo. Talvez nessa linha aqui já atenda um pouco mais do que a vereadora
a preocupação dela, né, da questão do impacto, a partir, então, de 100 alunos por turno, já é necessário o EIV. E o EIV é que vai tratar disso, sabe, Sabrina, dessas medidas todas, para amenizar a implantação dessas escolas, né? Era só esse adendo que eu queria fazer. A reunião da executiva não dá para a gente esgotar. Não sei se o som está bom, porque tem muitas reuniões aqui. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Não, estou ouvindo sua mãe. Ah? Então, daqui a pouco eu falo, a hora que ela terminar o dela. A reunião... A vereadora Sabrina que está aberta. Vocês estão me ouvindo? Baixinho. Melhorou? Melhorou um pouco. Ixi. Tem em casa. Não, a minha preocupação, ela continua. Enfim, essa abordagem em relação ao livre comércio, eu concordo, né? E a preocupação permanece em relação a esse impacto, mas da mesma maneira, quando eu vi no plano diretor também a colocação de exigir o estudo de impacto de trânsito para escolas com 360 metros, isso também me preocupa, principalmente na periferia, porque você exigir esses 2 estudos pode inviabilizar a abertura dessas novas escolas, né? 360 metros é uma escola de inglês, então é uma escola razoavelmente pequena. É uma casa, então, né? Isso, bem pequena. Então isso também me preocupa. Agora, acho que a solução para que a gente não entre nesse assunto seria jogar para uma lei específica para que a gente discuta só isso em relação à exigência dos estudos, né? Tanto de impacto quanto de impacto de trânsito quanto de vizinhança. Perfeito, porque não dá para adentrar e esmiuçar tudo aqui no plano. E se for colocar coisas importantes no plano, corre o risco depois de querer alterar, e aí nós vamos ter que alterar um plano diretor, que é muito mais complicado, né? O quórum é diferenciado, né? As exigências para um plano diretor é muito maior. Então, assim, na minha opinião, deveria até tirar quase que tudo que está aqui, só falar que vai ter o estudo de impacto de trânsito e de vizinhança, mas que ficaria por lei específica, para aí sim dar todo o tempo a oportunidade de se discutir e realmente definir de uma melhor forma, né? Eu concordo isso com a Eliane, porque no projeto de lei específico você tem condição, vereadora, de contemplar todas essas especificidades, desde escolas pequenas, escolas médias, escolas grandes e tal, e talvez diminuir o número de exigências muito grande, né, simplificar as exigências para as escolas pequenas e contemplar essa preocupação da senhora. Com certeza, Silvio, eu também apoio isso aí pelo seguinte, vereadora. Um plano diretor tem validade por 10 anos, ao passo que a lei complementar, a qualquer momento, ela pode ser alterada, né? Se, de repente, nós tivermos uma situação em que uma escola pequenininha dessa foi implantada, mas num local onde já está saturado, a gente pode fazer uma exigência dessa, mas uma escola dessa, como você mesma disse, foi instalada na periferia, até porque de 2.000 metros para 300 metros é uma discrepância, né? Antes nós tínhamos uma escola muito grande, de área muito grande, de repente nós estamos falando de uma escola de área bem menor. Então, acho que isso deve ser tratado, sim, por uma lei fora do plano, que tem condição de ser alterada de forma mais rápida e mais fácil que o plano diretor. E assim, só para complementar, Fernanda, mantendo a tradição do que foi a 171. Na 171, existe uma lei específica, né, complementar, específica, em relação ao EIV e uma em relação ao EIT. A gente manteria uma tradição de tratar isso em leis próprias e específicas. Só que até para acrescentar, acho que nós teríamos que botar um prazo para que isso seja feito, para não ficar de novo a
a lei lá ad eterno, sem alteração e privilegiando, né, cobrando só das grandes, né? De repente, médio porte vai ter que fazer essa solução. Não, com certeza, tem que ter um prazo e não pode ser prazo muito elástico, não. Eu acho que a gente deveria, enfim, eu não sei como vocês estão, o que vocês já viram, qual que seria um prazo razoável, mais 2 anos, o que seria um prazo razoável? A gente até tentou fazer essa discussão na CCJ para, primeiro, praticamente todas as normas abertas que davam a possibilidade do prefeito regulamentar via decreto, nós tiramos e colocamos por lei. A gente entende que a Câmara tem que participar desse processo de construção dessas leis regulamentadoras. E também essa questão da prefeitura ter um prazo, para não acontecer o que aconteceu no último plano diretor, né? Que várias leis, aliás, a maioria das leis, não foram produzidas, né? Eu acredito, vereadora, que leis como esses estudos aqui, de 1 ano. No máximo, Eliane, 1 ano. No máximo. Porque ela já tem o arcabouço todo pronto. É questão de ajustes, né? São ajustes a serem feitos. Então, o estudo de vizinhança, o de trânsito, eu acredito que aí de 6 meses, né, Silvio? De 6 meses a 1 ano no 6 máximo. 6 meses é suficiente. Olha, eu, assim, com a experiência que nós tivemos, eu acho assim que depois ainda tem um problema que a gente detectou nesses últimos 13 anos. Se você tem dado para o executivo, e esse é um grande desafio que nós temos, eu venho repetindo em todos os eixos que eu estou aí, nós temos 2 grandes desafios. Passar o diagnóstico para um projeto de lei, de modo que o projeto de lei reflita o diagnóstico, e colocar nessa lei que for aprovada instrumento que façam com que o executivo, de fato, execute o que está na lei. Agora, dentro daquela visão que a gente já tem, sabe, da experiência que nós tivemos, às vezes você dá um prazo de 6 meses, ela acontece em 1 ano. Se nós dermos um prazo de 1 ano, ela vai acontecer em 1 ano e meio, 2 anos. Eu, assim, eu sou enfático nisso, vereadora, e não é nenhuma exigência escabrosa, não. Eu acho que se nós dermos 180 dias para isso aí, está de bom tamanho demais, porque, como a Eliane disse, nós já temos todo o arcabouço dessas leis prontas. Temos o arcabouço dessas leis prontas. É questão de ver essas especificidades, como a senhora levantou, essas singularidades das escolas, olhar a densidade da periferia. Quer dizer, uma escola pequena no Bueno não pode ser tratado como uma escola pequena no Jardim Curitiba. Então, só fazer essas adaptações e eu acho que é 6 meses. E aí, a gente, se a lei der 6 meses, termina acontecendo num ano. Eu entendo que caberia no plano diretor essa nova visão, essa nova diretriz, que a empresa tem que ser certificada pelo município, né? Então, acho que isso aí talvez seja importante para esse tipo de trabalho aí. Não sei se vocês concordam. Porque o município, tanto a CEPLAN, ela certifica o EIV, como a SMT, o EIT, né? Agora, você fala certificar as empresas estarem registradas no município, é isso? Um cadastro e que elas dão, né? Pensando naquilo que a Fernanda falou, a gente dá uma estudada, talvez pegar essa normativa lá de São Paulo, né, Fernanda, para ver como é que funciona. Tá. Seria tipo as empresas de emplacamento hoje no estado, né? Que o Detran autoriza elas a fazerem o serviço de emplacamento. Em São Paulo acontece o seguinte, é a própria equipe da CET, né, que é a Companhia de Trânsito de São Paulo, é o próprio corpo técnico. Faltou o áudio. O problema na internet da Fernanda. Fernanda, se você estiver estudando, às vezes é melhor tirar o vídeo. Aí talvez melhore tua banda.
Ela travou, mas na verdade seria tipo um cadastramento dessas empresas, né, Selamar? Não, me parece que eu entendi, Eliane, e que a Fernanda ia falar, que lá é o próprio órgão da prefeitura que faz. Aqui faz. Eu acho que aqui para nós, dentro da realidade que nós conhecemos de Goiânia, e todo aquele período que nós vivemos lá dentro da CEPLAN, depois o que a gente conhece da SMT, eu acho que isso aí seria um estrangulamento, porque acho que dificilmente a prefeitura teria equipe para fazer esses estudos e repassar os custos para o empreendedor. Isso aí eu acho que é complicado. Eles fazem isso muito de forma pontual, principalmente a SMT, quando é obra, né? Então, eles têm um departamento, levanta e pronto, só isso, né? Nada mais. Concordo, SMT não tem... Não tem estrutura, vereadora. Não tem corpo técnico para isso. Gente, desculpa, minha internet caiu. Hoje ela está uma benção. A SMT, hoje, ela não tem corpo técnico para isso, né? Mas pode estar aí previsto no plano que no futuro isso aconteça, né? Porque o grande problema que existe entre isso é que mesmo sendo uma empresa cadastrada, né, da forma que o Selamar está colocando, existe a segurança, porque se é cadastrada é de confiança, mas o que acontece é que, como é o empreendedor que faz, praticamente o empreendedor que está fazendo um estudo de impacto de trânsito, determinadas medidas mitigadoras que o custo é mais alto, ele não vai deixar implementar isso, ou não vai deixar que seja contemplado no estudo a implementação de uma medida dessa, né? Eu estou falando isso para vocês porque eu já trabalhei em órgão de trânsito, vivi isso daí, e sei o que é você saber qual que é a medida mitigadora adequada e o empreendedor não permitir que isso seja colocado no estudo de impacto de trânsito. Eu acho que o cadastro é importante, porque o empreendedor, às vezes, ele chega lá e a prefeitura não pode indicar ninguém, né? Então, ele sai no mercado procurando quem é que faz isso. Daqui a pouquinho, não, eu faço isso aqui. E, às vezes, eu não vou para o lado da má-fé da pessoa de fazer a coisa errada. Às vezes, é erro técnico mesmo, o cara não conseguiu achar a solução, ou dentro do conhecimento dele, ele não achou uma boa solução que também ajude a comunidade, né, a cidade. Então, se lá tem um cadastro, as empresas vão apresentar atestados e tal, a prefeitura pode dizer, olha, nós temos aqui um rol de cadastro que apresentaram já trabalhos ou que tenham atestados, né, que fizeram um bom trabalho, e está aqui a lista, você pode procurar aqui, né? Eu acho que é mais nesse sentido. É um passo à frente, né? Presidente, não. Eu posso falar agora que eu tive um problema onde eu estava, consegui mudar de lugar, e minha filha terminou a aula dela, então consegui vir para cá. Mas, enfim, primeiro saudar a reunião, saudar todos vocês, todos os técnicos, que eu já disse em outra oportunidade que eu tenho mais profundo respeito, e acho que nós, vereadores aqui, temos muito a aprender com vocês, que têm um conhecimento específico, né, das áreas, das questões, das situações, e nós formamos um time juntos, né, de pensar o melhor para a nossa cidade. Sobre essa questão do trânsito nas escolas, eu vejo duas coisas. Primeiro, que é complicado a gente entender como que se aprova escolas uma do lado da outra, escolas grandes, numa mesma região, numa mesma quadra. Então, a gente vê que existem locais que se tornam intransitáveis, motivos de estresse, pessoas atravessando no meio dos carros, crianças, enfim. Então, é uma situação que nós temos que conseguir uma solução para isso. Para os casos que já acontecem isso, e que, igual foi dito pela Fernanda, não tem condições hoje de uma escola fazer
esse lugar onde você pode parar rapidinho só para deixar a criança, a gente vê também que, às vezes, uma das medidas que poderia ser feita o poder público é responsável pela sinalização nas ruas, por exemplo. Então, em locais que já há o caos, que já está aquilo instalado, né, que já se permitiu escolas grandes uma do lado da outra, não seria possível fazer essa sinalização em caso são de uma parte da via, né, para já ser esse lugar de deixar rápido, para não ficar os dois lugares, né, a rua inteira congestionada. Eu acho que seria uma ideia também que a gente poderia pensar, no caso dos lugares que já são consolidados e que não tem como fazer alguma coisa. E também, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que, quando são situações, igual a vereadora Sabrina colocou, escola na periferia, né, é escola pequena, já é difícil, é um investimento complicado de se fazer muitas vezes, também a gente tem que desburocratizar um pouco essa situação, sabe? Porque quem tem dinheiro para abrir grandes escolas e grandes consegue tudo, consegue até o impacto de trânsito, né, da melhor forma. Mas quem é aquela escola lá do bairro, aquela escolinha, aquela creche, aquela, sabe? Eu acho que que tem que haver a cada um conforme o que dá também, o que precisa. Não pode cobrar do mesmo jeito para todos. Eu vejo isso. E onde já é consolidado, tem que haver uma forma de sinalizar as ruas. Hoje, a prefeitura sequer está sinalizando a rua, né? Existem escolas que nos procuram que pagam a tinta e, mesmo assim, não tem quem vai pintar. Não tem faixa de pedestre na frente da escola, ou a faixa está muito apagada, a escola dá o dinheiro, dá a tinta. Eu acho que, se precisar, ela paga a mão de obra, ela só não faz porque não pode, né? E também o poder público não faz. Então, fica por isso mesmo. Ao mesmo tempo, o poder público aprova um monte de escola enorme, uma do lado da outra, né, gerando aquele caos. Ali no setor Bueno, próximo ali ao Vaca Braca, o que tem de cursinho de escola de criança, de berçário, sei lá mais o quê, tudo junto. Né? Então, nesse caso aí, como é que faz? Já está implementado, não tem como mudar. Então, talvez também uma forma em relação a isso, e uma forma também de desburocratizar um pouco, principalmente questão de ensino. Olha, educação, tudo que a gente puder incentivar a se abrir escolas, sabe? De toda forma de incentivo é pouco, ainda mais porque o poder público é omisso na questão da educação. Então, na minha defesa, eu acredito que são essas duas coisas. É o incentivo à abertura de escolas. Não, na minha opinião, não teria que ter nem escola particular, né? Já sou de uma outra via, mas já que não tem, é incentivo, principalmente na periferia. Né? Abrir pequenas escolas e tudo na periferia, nós temos que incentivar. Então, desburocratizar isso. E, ao mesmo tempo, nos centros, nos locais que já têm grandes escolas, pensar uma forma também de sinalização, que é a obrigação do poder público. Era isso, minhas considerações. Tati, você me dá uma parte? Claro, já terminei. Essa questão que a vereadora Tatiana colocou em relação somente às regiões que já estão consolidadas, já que adotar o raio seria problemático, porque a gente poderia invadir essa área da iniciativa privada, enfim, que nem é competência nossa, mas tem como a gente colocar uma espécie de teto para se ter escolas no mesmo local, enfim, não são raios, você pode ter uma escola do lado da outra, mas naquela determinada região, a partir do momento que a gente atinge um limite, outras escolas não podem ser construídas. Tem como a gente fazer por mais que entre na questão da iniciativa privada,
mas é o ordenamento também do nosso território, né? E se tem como a gente colocar uma espécie de bloqueio, por exemplo, ali naquele miolo do setor Bueno, para não se construir, na verdade, mais escolas ali. Existe como a gente fazer isso, ou também entra na parte de invadir a competência, a questão da iniciativa privada, né, que a gente não tem competência? Eu queria aproveitar a fala da vereadora Tatiana, onde eu concordo plenamente com ela. O poder público, de fato, ele não está conseguindo, né, avançar naquilo que é importante para a sociedade. E ele não dá conta, né, de gerenciar todos esses equipamentos. Uma questão que eu gostaria de perguntar e colocar em discussão também, aproveitando aqui o doutor Selomar e esse conjunto de pessoas notáveis, incluindo os meus colegas vereadores, é em relação à saúde pública. Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. E a saúde pública, ela vem se arrastando há muito tempo. Essa questão em relação aos leitos de UTI, aproveitando a vereadora Priscila, que é presidente da comissão... Em relação aos leitos de UTI, um déficit contínuo. Sempre nós estamos vendo aqui a necessidade de 30, 40, de 50 leitos de UTI todos os dias. Se é possível, no plano diretor, uma emenda onde, nos períodos de calamidade pública, como no caso foi o que aconteceu agora, em relação à pandemia, aqueles hospitais que fornecem leitos de UTI para o Sistema Único de Saúde e queiram ampliar os seus leitos, se pode haver uma flexibilização, por exemplo, nas medidas mitigatórias ou uma isenção fiscal apenas nos períodos de pandemia, para que os hospitais que forneçam leitos de UTI para o SUS, para eles ampliarem esse atendimento que é deficitário. Quero aproveitar o Sr. Selomar e os nossos colegas para ver se é possível nós incrementarmos isso no plano diretor. Obrigado. Vereador, o município tem o Plano Municipal de Saúde, né, onde tem todas as demandas ali. Eu não cheguei a ler o Plano Municipal de Saúde, mas uma das coisas que a gente vem discutindo ao longo de todos os eixos, que a gente percebe é que no plano como um todo falta alguns critérios como quais que são as nossas metas, quais são os nossos indicadores, né? Porque às vezes a gente libera alguma coisa e depois aquilo fica permanente, pode gerar algum outro problema, né? Então, assim, o grande problema nosso hoje é saber o seguinte, a saúde em Goiânia é boa ou é ruim? Politicamente, talvez alguns vereadores vão defender, vão dizer que é bom, e o outro grupo vai dizer que é ruim, porque é contra, né, a administração. Né? Que ninguém vai falar que é boa, não, viu, Solomar? Então, assim, mas a partir de que a gente entende que não é boa? Né? Quais são as metas, quais são os indicadores? Eu li o diagnóstico do desenvolvimento humano, e a saúde, a parte de assistência social foi muito boa, falou assim de todos os atendimentos que eles fizeram. Mas e aí? Esses atendimentos, eles foram bons, foram ruins, atenderam a demanda? Se tiver uma demanda futura, vai, né? Até para o poder público poder se programar nos próximos 2 anos ou deixar uma reserva, um dinheiro de reserva, justamente para uma pandemia. Então, eu estou fazendo esse cenário geral porque eu entendo que é por aí que a gente tem que ter. Primeiro, a gente tem que ter meta e indicadores. A gente não pode chegar sempre numa hora e dizer assim, não, agora tem que sair correndo e compra isso. Faltou asfalto, vamos correr para lá e vamos fazer asfalto. A gente está trabalhando, em vez de a gente trabalhar em nível de planejamento, nós estamos trabalhando em nível de urgência. E esse é o que a gente aprende na administração. Existem 3 tipos de tempo, né? Que é o tempo, 3 coisas que acontecem na administração, né? As coisas que acontecem eventualmente, né? O que é planejado e o que é urgência. E a gente aprende, os professores, toda a academia falava para nós, Selomar, urgência é aquilo que não foi planejado. O que não foi planejado, ele vira urgência. Então,
nós temos que planejar, nós temos que ter metas, nós temos que ter indicadores. Quando a gente tem isso, a gente não vai ter esse outro problema para resolver que está ainda agora. Exatamente. Né? Então, aproveitando a nossa presidente da Comissão de Saúde, porque o plano diretor é uma oportunidade que nós temos para projetar Goiânia para os próximos 10 anos. E, atualmente, nós já vivemos um caos em saúde pública. Todos os dias, nós acompanhamos aqui, são 70 pacientes aguardando um leito de UTI. É uma questão perene e contínua, é uma angústia muito grande nossa. E, de repente, com o estado de calamidade pública, aqueles hospitais que fornecem os leitos de UTI para o SUS, parece que eles possam criar mecanismos para expandirem a sua rede de atenção com algumas isenções. Queria passar a palavra aqui à nossa presidente da Comissão de Saúde, vereadora Priscila TJ. Com a palavra. Obrigada. É difícil, a gente precisa muito do apoio da consultoria, doutor Paulo, para entender o que seria de assunto de plano diretor, né, que poderia entrar no plano principal da saúde, ou o que seria de plano de governo, mais de situação pontual aí de escolhas. A realidade da saúde pública é que nós estamos hoje basicamente entre a quarta capital que mais gasta per capita, então a gente tem um volume financeiro grande, um orçamento disponível, mas não temos uma infraestrutura e qualidade de serviço. E hoje uma grande preocupação é a concentração de serviços em um único lugar. Por exemplo, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que hoje concentra atendimento pediátrico com uma única unidade de saúde, que é o caso. Nós temos 6 macro-regiões da saúde. Vereadora Tatiana, acho que está vazando seu áudio, a gente não está escutando a Priscila. E o restante, né? Então, a gente está... Obrigada. Então, a gente tem essa realidade, e eu entendo que a descentralização é um assunto que pode entrar no plano diretor, porque ele vai tratar ali de um aspecto de planejamento das macro-regiões, né, do número de PSFs destinados per capita, regiões que nós tivemos nessa última gestão do prefeito Iris, uma queda dos atendimentos nos PSFs, uma diminuição. Para uma capital, isso é muito significativo, é negativo, porque o dinheiro que vem do governo federal é baseado no primeiro atendimento, né, na atenção básica da saúde. E, doutor Paulo, eu defendo o convênio, defendo muito na educação, defendi demais, porque hoje 40% das creches, né, das vagas que o município possui hoje de creches, são de creches filantrópicas, e nós temos hoje uma rede hospitalar grande, privada, que pode... que trabalha com a tabela SUS, que pode fornecer esse serviço e que não é atendido, e fica aí essa dificuldade da prefeitura em criar infraestrutura e não utilizar esse serviço. Eu só não sei se isso a gente conseguiria colocar no plano diretor, ou se é mais uma questão de plano de governo, eu fico meio em dúvida, mas é um assunto que eu defendo muito, e que eu tenho visto, assim, a gente tem essa realidade já na educação, que hoje, se as creches filantrópicas param, 40% das crianças estão sem vagas de creche na cidade de Goiânia. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho que o doutor Paulo Daia fez uma observação extremamente importante, né? A Priscila também apresentou alguns dados. Eu acho que isso pode ser, assim como o Salomar falou, quer dizer, nós temos o Plano Municipal de Saúde. Eu acho que a gente tem que indicar essas questões no plano diretor, remetendo para o Plano Municipal de Saúde. Fazendo um paralelo com a discussão anterior, é mais ou menos como a história do estudo de impacto de vizinhança e do estudo de impacto de trânsito. O Plano Municipal de Saúde ele vai ter que ser revisto, ele vai ter que ser atualizado. E muito mais agora vai ter que ser revisto e muito mais atualizado em função desse pós-pandemia. Eu sou otimista, eu estou trabalhando que vai ter um pós-pandemia. Tem gente aí que vai achar que vai ser difícil sair, que vai agora todo mundo andar de máscara por muito tempo e tal. Então, imagina uma situação dessa, nós temos que remeter essa preocupação do doutor Paulo, e não sei se o Selomar concorda isso, para o Plano Municipal de Saúde. E colocar já no plano diretor que esse Plano Municipal de Saúde tem que ser revisto. Tem que ser revisto, porque por mais atualizado que ele esteja,
por melhor que ele esteja, ele já não dá conta da realidade de hoje com essa pandemia do coronavírus. Mais ou menos isso, não sei se o Selomar concorda. Não, é por aí. Eu acho que tem instrumentos. Eu estava aqui pesquisando e salvando um documento aqui que o Nilson, que está na reunião aqui, ele fez um mapa das escolas privadas em Goiânia, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas eu entendo que é o seguinte, eu acho que tem no plano, a gente pode dar uma pesquisada, o doutor Eliane também pode ajudar, que o município pode fazer parcerias públicos-privadas, né? E isso, pegar um leito do SUS, né? do hospital privado e tal, está previsto no plano diretor. Então, agora as demandas que vão ser, eu acho que tem que estar daí dentro do plano, no plano de saúde lá. Então, Solemar, aqui qual que é a preocupação? É porque esses hospitais, eles não conseguem aumentar a sua rede de atendimento, porque é muito caro você construir e ampliar uma unidade hospitalar, mesmo fornecendo esse serviço para o Sistema Único de Saúde. Então, qual que seria a sugestão? Os hospitais que estão fornecendo leitos de UTI para o Sistema Único de Saúde, nesses períodos de crise epidemiológica ou nos estados de calamidade pública, para que eles possam aumentar a sua rede de atenção com algumas medidas de isenção de impostos, isenção de medidas mitigatórias, outorga onerosa, alguma coisa nesse sentido. Essa é a minha dúvida e eu peço uma ajuda dos notáveis para me auxiliar aí nessa emenda que nós estamos querendo construir. Obrigado. No meu entendimento, acho que a doutora Helena também pode ajudar nisso, que tudo que for estrutural entre diretrizes e tal, pode estar dentro do plano. Quando desce a miúde quantos leitos vai precisar, aí tem que remeter para o plano. O Plano Municipal de Saúde. Exatamente. Então, assim, eu preciso de uma lei que me permita fazer parcerias público-privadas, tem que estar no plano. Quais é que são as diretrizes? Eu posso fazer determinada parceria? Acho que tem que estar no plano. A gente pode fazer por macro-região, né, Selomar, também colocar, isso, baseado nas regiões que são mais populosas, que precisam de um número maior de PSFs, de unidades. Exatamente. Eu defendo a gente apresentar essas metas e diretrizes olhando as macro-regiões. Porque hoje é muito importante essa descentralização, né, de não atender ortopedia num lugar só, numa unidade. Afinal, nós somos uma capital importante, uma cidade grande, uma cidade que merece, né, um respeito com essas... Imagina, a gente, doutor Paulo, eu, na Comissão de Saúde, eu acompanho pais que vêm de bicicleta com o filho do bairro da Vitória para se consultar em Campinas, porque só tem uma unidade atendendo pediatria. Sim. Tem que descentralizar. Bom, acho que, não sei se a gente conseguiu responder as dúvidas do doutor Paulo. Não, estou satisfeito. Muito obrigado, viu, senhor? Me ajudou bastante. O Nilson, até para finalizar aquele outro assunto da vereadora Sabrina, e acho que também pode ser esse mapa aqui vai ser uma provocação para nós também. O Nilson fez um mapa aqui, não sei se o Nilson quer apresentar ou quer que eu apresente aqui. O Nilson está sem a câmera e está desligado o microfone dele. Bom, se ele não puder, eu tenho aqui como apresentar, eu vou mostrar o mapa, depois ele pode comentar o trabalho que ele fez aqui. Estão vendo aqui, estão vendo o mapa aí? Tá chegando aqui. Tá. Esses pontos são as escolas aqui, só que ele não mandou aqui para mim, Nilson, isso aqui são que escolas? São todas as privadas de ensino fundamental e médio em Goiânia? Isso, são todas as privadas de ensino fundamental e médio. Tá, então um mapa de calor onde elas estão concentradas, né? Vê que tem bastante no setor central, né? E setor Bueno, né? E forma
forma um eixo aqui, né, entre o Marista e o Bueno, né? Eu tenho filho, né, em idade escolar, de manhã e na hora de buscar é um inferno na terra, né? Então, é complicado, é isso aí. Então, aqui, doutora vereadora Sabrina, então, um mapa de calor, realmente, aquilo que você falou, tem uma sobreposição muito grande aí nessa região central, né? Setor Bueno e setor Marista, e depois se torna rarefeito mais na periferia, né? Ai, Selomar, eu queria muito um mapa desse da saúde, hein? De PSF, seria muito Então, isso nós estamos colocando lá no plano diretor, e toda a área de desenvolvimento humano tem que ter essa parte de mapeamento dos dados, né? Olha só como facilita. De desenvolvimento humano também. Isso. Não, a de hoje é financeira. Né? Hoje é econômico, é. Eu já estou misturando Lé com CRE já. Ah, não, então eu vou pedir isso aí lá no dia da desenvolvimento humano. Nós estamos propondo lá no plano diretor, no eixo de desenvolvimento humano, que toda a base de desenvolvimento humano de educação, saúde, tenha uma base georreferenciada das atividades, do que o município faz. Às vezes surge uma endemia X num determinado bairro, que se você olhar um outro mapa, por exemplo, de infraestrutura, de obras e tal, que vê que não tem uma roçagem, ou não teve asfalto, pode ser que aquele tipo de endemia seja resolvida com uma outra ação. Quer dizer, a gente vai trabalhar a saúde, a educação com a profilaxia, não com o remédio, né? Selomar, tem um número de escolas aí, por exemplo, setor Bueno, setor Marista? Só está manchado ou tem número? Não, não tem o número, mas dá para... que eu fiz agora, né, o mapa, em cima das discussões de vocês, mas dá para ver isso, dá para calcular aí. Sabe por que eu estou perguntando? Pelo questionamento da vereadora Sabrina sobre a possibilidade de, talvez, né, dependendo da saturação no local, ficar suspensa a instalação de escolas por um período, alguma coisa nessa linha que há exemplo do que já foi feito aqui em Goiânia com loteamento. Tinha uma saturação de loteamento, ficou suspenso por um tempo. Eu não sei se a vereadora está aqui ainda, mas... Isso mesmo, doutora Eliane. A senhora tocou no ponto exato. Eu acho que a gente conseguiu captar aí a minha ideia. Pois é, vamos verificar isso, porque a gente tem que ter justificativa técnica, né, vereadora? Então, se tiver um número excessivo e que atenda já uma demanda X... Eliane, só fazendo um adendo, não esquecendo que, principalmente aí no Bueno, nesse lugar onde a gente tem, né, esse adensamento maior de escolas, nós também temos um número hoje expressivo de faculdades privadas que tem um número de veículos muito maior do que as escolas privadas, né, de ensino médio fundamental, e que estão aí no mesmo lugar. Que nós fôssemos ver essas faculdades que estão aí no setor Bueno, então a situação é dramática. O Nilson diz que ele tem filho na idade escolar, né? Vocês imaginam eu que sou professora de faculdade, dou aula nessa região. Então, é um momento realmente de disputa de espaço, porque nas faculdades privadas todo mundo está indo de carro, é professor, é aluno, todo mundo está indo de carro. Eu não sei o grau de dificuldade, Nilson, né? Se pudesse, assim, realmente dividir, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, o número de unidades. Eu vou fazer o seguinte, o Selomar tinha até pedido para mim já esse negócio de escolas, e eu vou buscar mais dados a respeito das universidades. Eu tenho das escolas, escola pública, né? E aí dá para a gente ter um retrato até mais fiel aí da situação, né? Uhum, tá certo. Beleza, ótimo. Outra coisa, se vocês puderem colocar o telefone de vocês com o nome
aqui no chat, eu posso criar um grupo, assim que o mapa estiver pronto, o Nilson disponibiliza, eu posso disponibilizar no grupo aqui do Eixo Econômico. Tem um grupo de WhatsApp de desenvolvimento econômico, né? Não, mas é no nosso técnico. Eu posso criar um com os vereadores, né? E os técnicos também, para nós colocarmos assim que tiver alguma informação, a gente já disponibiliza, né? Para não, às vezes, não ficar esperando até o dia da reunião. Olha aqui, em termos de números, né? O setor central tem 25 escolas, o setor Bueno 24, o Jardim América 14, o Marista 13, Oeste 13, setor Sul 12. Depois vem outros bairros com menos de 10, né? Mas são essas aí. Agora, o setor central tem muita escola, assim, pequena também, né? Não tem... o Bueno é que tem, realmente, aí já chega no ensino médio, né? Cursinhos e tal. Eu acho que o gargalo é o setor Bueno. É o setor Bueno, pelo número de alunos que tem, né? E pela área do território, né? Teria que ver qual é essa área do território do setor Bueno com o número de escolas, né? O setor Bueno é um setor que ele é alongado, né? No sentido noroeste-sudeste. Ele tem um alongamento aí. Mas as escolas, elas estão bem concentradas, né? Na parte central do setor Bueno. Não pega o setor Bueno todo, né? Tem uma parte do setor Bueno que é divisa com o setor Coimbra que não tem quase escolas, né? Não tem, ele tem uma centralidade ali próximo à T63, né? Ali entre a T10, né? E a T63, por ali. Bom, acho que esse assunto aí a gente conseguiu levantar. Vamos trazer mais dados aí para a próxima reunião. Doutor Paulo, o outro tema foi a parte, aproveitar que hoje está aqui o Silvio, a vereadora Sabrina também pediu sobre a questão, né, da poluição lá na região noroeste e tal, né? Então, a gente trouxe até o Silvio hoje para falar um pouquinho sobre aquela região ali. Não, ótimo. Mas antes do doutor Silvio falar, doutor Silvio Matos, professor Silvio, tem como o senhor me passar o telefone do senhor WhatsApp? Contato? Tem. Qual que é? Você quer anotar aí? Eu vou anotar aqui agora, pode falar. 62 999 79 3009. Ok. Obrigado, doutor Silvio. Nada. Passa a palavra, então, doutor Silvio Matos, professor Silvio Matos. Bom, gente, já assim, até famoso, né? O mau odor que a ET impregna tanto a região norte como a região noroeste, né? Isso é um problema sério, né? E eu acho que a estação de tratamento de esgoto começa até assim tomar uma certa conotação dentro do plano com importância, porque está sendo proposto no artigo 42, né, aquele polo tecnológico de inovação nas áreas adjacentes à estação de tratamento de esgoto. Então, assim, eu elenquei 10 pontos aqui, assim, que gostaria de fazer um histórico rápido para vocês, falando dessa questão da estação de tratamento de esgoto. Quer dizer, essa estação, quando ela foi instalada, em meados da década de 2000, né, ali por volta de 2005, 2000 e pouco, não me lembro exatamente o ano, mas foi praticamente no final da primeira metade da década de 2000. Né? Foi considerado assim, um avanço bastante grande na época para Goiânia, né? E foi assim nos prometido, né? Que melhoraria sensivelmente realmente a situação de poluição tanto da rede hídrica de Goiânia, né?
quanto do odor. E, assim, não passou praticamente 4, 3 anos, nós já tivemos que a Saniago já teve que assinar um termo de ajuste de conduta, né, com o Ministério Público, no sentido de ampliação dessa estação de tratamento de esgoto, porque ela já não estava dando conta da geração de esgoto da capital, né? Não só em relação à questão do tipo de tratamento, como da capacidade, inclusive, da estação. E, na época, esse termo de ajuste de conduta fez uma previsão, fez um horizonte para 2015, 2016, né? Orçaram um recurso de 100 milhões de reais e tal, e que resolveria o problema. E essa questão foi passando, né? E praticamente não se resolveu. Mais recentemente, em julho de 2018, foi assinado, inclusive, uma ordem de serviço, né? Uma ordem de serviço no sentido de ampliar a estação e de melhorar o tratamento da estação de esgoto. Quer dizer, o tratamento até então era um tratamento primário e agora se propunha que esse tratamento pudesse alcançar a fase secundária, né? Esse acordo de julho de 2018 foi feito com o governo do Estado, o Saniago, né? E a Secretaria da Saúde. E foi orçado em 98 milhões. Tá? E a proposta é que, ao todo, seriam construídos 6 tanques de aeração, 4 decantadores secundários, 2 elevatórias de recirculação, 2 centrífugas de adensamento, né, de lodo, além de redes de ligações, essa rede de ligações ligando o Jardim Petrópolis. Tá? Bom, o que aconteceu? As notícias que nós temos é que essas obras foram iniciadas. E eu tenho uma notícia aqui que eu consegui pegar na internet, né? Isso já no finalzinho também final de 2018, né? Que estavam sendo feitas escavações, né? Que a notícia diz o seguinte: atualmente a ET, apenas chamada de tratamento primário, né? Estão sendo feitas as obras para a implantação do tratamento secundário. E que esse tratamento secundário ele iria fazer uma remoção de 90% da carga orgânica, porque o primário, pelos dados que eu tinha, só removia 60%. Portanto, 40% da carga orgânica ficava sem tratar, caía na rede hídrica, era responsável por esse odor que exala em toda essa região aí. Tá? De lá para cá, eu não sei como ficou e como está, digamos, a implantação dessas obras. Foram as últimas notícias que eu consegui levantar, sabe? Sobre a ET. Então, assim, eu acho que é importante que a gente saia com uma sugestão aí da Câmara, que a gente possa trazer, numa dessas reuniões nossas do Eixo de Desenvolvimento Econômico, um representante da Saniago que possa nos clarear com dados mais recentes em relação à implantação dessas obras. Agora, vocês podem me perguntar, como é que seria, então, para a gente equacionar essa questão do odor? É exatamente implantar essas obras. À medida que nós formos ampliando o tratamento de uma situação de tratamento primário para secundário, posteriormente com tratamento terciário, é que a gente vai diminuir a exalação do odor, né? Vai ter uma carga de poluentes orgânicos menor na rede hídrica, em especial ali, né, por Rio Meia Ponte,
Então, a solução é essa. A solução é essa, né? E o que a gente precisa saber, de fato, é que em estágio estão essas obras. Porque as últimas notícias que eu tive, né, a partir do levantamento que eu fiz rapidamente, eu não fiz um levantamento muito assim exaustivo na internet, é que que essa coisa vem se arrastando desde 2008, mas que em 2018, especificamente em julho de 2018, né, foram assinado com um recurso do Ministério das Cidades e veio a verba para implantar esse tratamento secundário. Depois eu tive uma notícia que em novembro de 2018 essas obras tinham iniciado e que estavam sendo. Em 2019 eu não consegui pegar nenhuma notícia de como está a evolução. Por isso que eu sugiro que venha um técnico da Saneago, né, que possa fazer uma explanação com dados atualizados, em que pé está isso, e talvez com muito mais propriedade do que eu, né, nessa comissão. Uma situação mais recente para a região noroeste é que, em novembro de 2019, já na administração do atual governador, foi assinado também um protocolo, junto com a Prefeitura de Goiânia, para instalar a estação de tratamento do Jardim Nova Esperança. Porque eu não sei se vocês percebem muito bem que o esquema da estação de tratamento de esgoto localizada ali onde está, né, ela só contempla praticamente a bacia hidrográfica do Anicuns, só contempla a malha urbana que está e que vai por gravidade e converge para aquele ponto da estação de tratamento de esgoto. Quando você salta para o lado de lá, né, pula o val do Córrego Caveira, Caveirinhas, toda a região noroeste, o esgoto projetado lá não está integrado à estação de tratamento que está do lado de cá. Por isso que tem essa proposta de fazer uma estação de tratamento de esgoto na região noroeste, especificamente no Jardim Nova Esperança. E que eu também não sei como é que ficou a partir desse protocolo que foi assinado entre o governo do Estado atual e a Prefeitura atual em novembro de 2019. Portanto, assim, recentemente, eu acredito que isso não deve ter tido ainda nenhuma obra em relação a essa estação do Nova Esperança. Então, a situação é mais ou menos essa, né? Eu sei de notícias que tem algumas, já tem proposta, inclusive tem uma emenda do Cabo Sena, o vereador Cabo Sena, de instalar uma estação de monitoramento de odor no bairro Goiânia 2. Né? E estudando essas emendas que foi apresentada, eu tive um contato com a AMA e já me informaram, inclusive, um amigo técnico da AMA me informou que já existe, inclusive encomendada, já foi licitada, uma estação para monitorar o odor e ser instalada no bairro Goiânia 2, que é um bairro que sofre muito com o odor dessa estação. Eu acredito que não chegou ainda, né? E eu acredito que a solução para isso é isso. Primeiro, monitorar preventivamente em que estágio está o odor, como é que está, e, em segundo, melhorar o nível de tratamento desse esgoto. Sair da fase do primário, ir para o secundário e, posteriormente, mais a longo prazo, ir para o terciário. Porque hoje, né, se nós tivermos ainda, eu acho que não foi implantado ainda o secundário, o primário só trata 60% da carga que chega na ET. E a meta é, com o secundário, chegar a 90%. É, assim, uma visão rápida, sem entrar em detalhes técnicos. Esses detalhes técnicos a gente poderia pedir a alguém do Saneago que tivesse uma seção específica no nosso subeixo aqui econômico. Obrigado, Silvio. E eu acho que podemos cobrar, eu acho que no plano diretor, né, medidas para... Porque se a gente está pensando, a vereadora Sabrina está pensando num projeto mais amplo, né, do polo têxtil, isso tem que ser resolvido, né? Eu queria aproveitar aqui e só mostrar um mapinha que a gente fez aqui, foi produzido pelo Marcos Borges, nosso geógrafo,
ele tem um mapa aqui, que tem uma fonte, vai até mostrar como é que está o polo têxtil nessa região. Só um minutinho aqui. Então, assim, aqui como está estruturado, né, as facções, o Marcos, você até pode falar que foi você que produziu aqui o mapa, estudou, né? Oi, Selomar. Oi, você que produziu o mapa aqui, estudou, você pode falar de onde é que você tirou aqui essa fonte aqui. Alô, Selomar? Oi, estamos escutando. Oi. Não, a fonte aí foi no próprio diagnóstico do eixo de desenvolvimento econômico. Então, eles mesmos lá fizeram essa análise, né? E aí, inclusive, pode ser observado, e no texto, vereadora, eles mesmos colocam que a região noroeste, ela tem, né, justamente uma vocação, não vou falar que é natural, mas foi uma coisa que se expandiu naturalmente, como o vereador Osés colocou na última reunião, né, que aí na Vila Social, Jardim Balneário Meia Ponte, Nova Esperança, Setor Morada do Sol, eles apresentam já uma grande concentração de confecções, que no caso seria um indicativo de se pensar ou num APL ou num polo para essa região aí. Vereadora Sabrina. Ótimo, perfeito. Já que já temos a vocação, agora trabalhar para potencializar, né? Agora, uma das coisas também que a gente estava questionando, estava conversando com a doutora Eliane, que é do territorial, é que se a sua proposta é um polo já na macrozona construída hoje, né? Ou ampliar o perímetro urbano para criar um outro polo. Selomar, eu não tenho isso bem definido, eu não trabalhei dentro dessa perspectiva, mas a gente pode pensar nisso. Eu não pensei enfim, realmente não pensei sobre onde instalá-lo. Certo. Bom, então essas foram as duas demandas assim, principais da última reunião. Nós falamos aqui sobre a questão das escolas, a parte do desenvolvimento econômico. Até pedi para também a doutora Eliane estar aqui hoje, para ela falar o que está previsto aí na lei, que a gente está tratando isso também lá no territorial, né? São os polos. E também o Cabo Sena também fez uma proposta também de um eixo econômico central, gastronômico e cultural, né? Um polo. Então, isso. Então, a gente tem que só ver aqui dentro do eixo econômico como é que a gente vai tratar essas questões, esses polos, essas propostas, né? O que os vereadores estão pensando e se, por exemplo, se tem espaço, né? Se a gente precisa aumentar a macrozona construída para abarcar um outro polo que tenha desenvolvimento, que esteja solicitando essa demanda para vocês, né, vereadores? Perfeito. Exatamente. O que a gente tinha colocado é o seguinte, porque no artigo 42, né, nessa subseção única do desenvolvimento econômico, o projeto já cria, né, o Parque Tecnológico Samambaia e o Tecnológico de Inovação ali da Estação de Tratamento de Esgoto, né, esses dois. E no inciso 3º fala que polos industriais, empresariais e de serviços a serem implantados em área de urbanização específica. Essa área de urbanização específica, ela fica no território rural, ela fica na macrozona rural. É por isso o questionamento do Selomar para vocês, se seria fora ou se já teria alguma área interna, entendeu? Agora, em seguida, tem os arranjos produtivos locais.
nesses arranjos produtivos locais seria interno. Exemplo da moda Goiânia, que já foi colocado no projeto, o agronegócio ao longo da Avenida Castelo Branco, né, com aquela e adjacências ali, e a gente acrescentaria o polo de lavanderias, né, que já foi aprovada aí pela Câmara Municipal em 2018, uma lei do polo de lavanderias. Oi? Tem lei específica, inclusive. Lei específica, é a 10.215, que foi aprovada o polo de lavanderias industriais e hospitalares e reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, que é ali na área do entorno do aterro sanitário, né? Que a gente entende que deveria ser recepcionado aqui no plano diretor. Também o complexo petroquímico ali do Jardim Novo Mundo, né? E o polo de serviços aeronáuticos ali ao lado do aeródromo Ephouse, que também é um centro, é uma centralidade. E como o Selomar falou, veio já uma proposta do vereador Cabo Sena de criar esse polo gastronômico, cultural, de lazer e entretenimento no setor central, né? Se tiverem mais alguma ideia ou pensarem sobre essa questão, se é na urbanização específica ou se é interna, a gente fica à disposição. Eu gostaria só de fazer um alerta para nós mesmo, e o seguinte, a região noroeste ela já tem uma interface assim, com uma área extremamente sensível do ponto de vista ambiental, que é aquela porção norte e noroeste da zona rural de Goiânia. É aquela região ali da bacia do Capivara, aquela região ali da bacia do São Domingos e tal. Eu, assim, en passant, penso que se conseguisse uma área, um local, dentro da macrozona construída, quer dizer, seria talvez assim, ambientalmente mais palatável, mais apreciável do que talvez avançar na zona rural em direção àquela porção norte, que é uma porção importante do ponto de vista ambiental do município. Eu gostaria de inserir, foge um pouco da questão de polo, mas talvez nós estamos discutindo a questão do desenvolvimento econômico. No relatório que nós fizemos avaliando o diagnóstico, né, e o projeto de lei, então nós observamos o seguinte: na análise das macrozonas, né, como o Silvio tocou aí agora, então Goiânia tem no entorno de Goiânia principalmente, né, e se a gente olhar a região norte, noroeste, como ele colocou aí, tem toda uma área, uma macrozona rural que forma o cinturão verde de Goiânia. Isso. Se nós integrarmos a isso aí, algumas áreas estão nisso, que Goiânia tem hoje 42 parques, bosques, tem o parque linear do programa Macambira, que são 24 quilômetros, né? Nós ainda temos, no entorno de Goiânia, né, o Parque Estadual Altamir de Moura Pacheco e o João Leite, que são estaduais, estão na BR-060, né, na saída de Goiânia. Eles têm 5.000 hectares. Então, há uma proposta, né, muito levemente discutida no eixo de desenvolvimento econômico, de se trabalhar melhor o turismo. Então, e de se trabalhar também a questão do desenvolvimento da produção agropecuária, agrícola, nessa macrozona rural. Então, o que a gente está propondo aqui é que isso deveria ter uma visão integradora também. Por exemplo, hoje, na reunião mais cedo, que estava se discutindo mobilidade, estava se discutindo a questão de ter um eixo integrador de ciclovias de Goiânia. Então, eu acho que a gente tem que pensar essas coisas de uma forma integrada. Ao mesmo tempo que você tem um cinturão verde que pode produzir produtos locais, você pode ter uma série de áreas verdes e parques com uma melhor estrutura, atendendo
há uma demanda que já existe no mercado e que eu acredito, como o Silvio está colocando aí no pós-pandemia, que as pessoas vão buscar mais por saúde, mais por ar livre, alimentos produzidos localmente. Então, eu acho que nós, se nós vamos olhar para frente, 10 anos, nós temos chance, talvez, de criar um polo disperso, né, de recreação, lazer, produção de produtos locais agropecuários, integrar essa questão, por exemplo, a região noroeste e norte, que tem toda essa vocação aí na questão têxtil, integrar com essa linha, né, de esporte, lazer, coisas dessa natureza. Então, talvez a gente repensar um pouco essa visão de polos. Se a gente olhar mesmo no plano diretor de 2007, há uma lei específica para APLs. Quantas APLs foram criadas? Uma. Por 44. Então, talvez seja... Estou querendo colocar que talvez nós estejamos precisando, como o vereador Oséias colocou na reunião passada, olhar mais para as nossas vocações e trabalhar isso de uma forma não tão concentrada com o polo, mas integrada com outras ações. Ô Marcos, se você me permitir, eu acho que essa colocação sua foi perfeita, porque eu percebo o seguinte, eu tenho uma relação muito intrínseca com Teresópolis, que está dentro da bacia do João Leite, dentro da APA do João Leite, e percebo hoje que, paulatinamente, lá vem mudando. Nós temos hoje uns empreendimentos assim de alta escala, até de produção orgânica, de verdura, de frutas, de hortifruti, que é na Fazenda da Mata. A Fazenda da Mata lá é uma extensão da antiga Fazenda Santa Branca e está produzindo assim, muito orgânico, né? Tem um outro produtor gaúcho lá, orgânico, que está abastecendo boa parte das feiras de Goiânia e tal. E aí, você citou em 2 pontos que, a meu ver, são importantíssimos para a região noroeste, porque a região noroeste é uma região pobre, sabidamente nós sabemos que é uma região pobre, melhorou muito, mas é uma região que veio desde o início da década de 90 com uma situação, se você pegar estatisticamente, de pobreza. E você citou 2 pontos que são extremamente geradores de emprego e renda, e extremamente de contemplar pequenos produtores. O turismo, que é de sua área, você sabe que o turismo é uma das ações, das atividades que mais gera emprego e renda e mais democrática do ponto de vista da geração de emprego e renda, dá oportunidade para todo mundo. E o pequeno produtor de orgânico também, eu vejo da mesma forma. Então, eu acho assim, muito interessante você colocar isso e resgatar essa proposta do vereador Oséias, né, que foi no outro eixo, da gente trabalhar isso de formas complementares, e não só de uma forma... O texto, a vocação, é importante ter texto, sim, mas é importante tentar ampliar essa questão com a produção de orgânico, a questão do lazer, do turismo, porque tem um patrimônio ambiental ali interessante para o turismo também. É só complementar aqui para a gente ver o potencial. Você citou Teresópolis, a Fazenda Santa Branca. Eu conheço a Fazenda Santa Branca desde a origem. Acho que eu trabalhei no início lá, levando crianças para trabalhos de educação ambiental. Então, eu acompanhei a evolução da Santa Branca. Eu não sei hoje, mas há uns 5 anos atrás, conversando com o Jeremias, né, que é o proprietário, eles recebiam lá cerca de 50 mil visitantes por ano. E isso já no município vizinho. Do lado, nós temos um parque estadual que é muito maior, que não recebe quase ninguém, porque o Estado não cuida, né? Então, eu estou falando assim, da potencialidade que nós temos em Goiânia de trabalhar os goianienses e trazer o pessoal da região metropolitana para cá, né? Concordo, fazer essa integração maior. Uhum. E, mais uma vez, se a gente não se cuidar, nós vamos perder essas possibilidades para os municípios vizinhos. Por exemplo, Hidrolândia tem lá o Dream Park, está trabalhando com isso. Teresópolis tem a Fazenda Santa Branca. E Goiânia precisa, sim, investir
nesse patrimônio ambiental da região norte e noroeste, lá, um polo integrado, como você colocou. Achei muito bem lembrado e muito bem colocado. Obrigado. Só para fechar, eu entendo que uma coisa que a gente vem conversando muito, e isso já está notório, é que tentou se criar, por exemplo, um polo lá na Bernardo Sayão, depois todo mundo mudou aqui para 44, né? Então, assim, será que o poder público tem esse poder de dizer, olha, vai ser aqui o polo e as pessoas vão se consolidar lá e isso vai crescer? Ou isso é uma coisa natural de mercado e tal? Que talvez o município tenha que estar preparado tecnologicamente lá para perceber isso, discutir e, junto com o mercado, né, poder propor soluções. O que o plano diretor tem que estabelecer é o poder público pode fazer essas parcerias, né, e isso está previsto no plano, né, e deixar isso acontecer naturalmente e organizar. E os polos que já têm problema, assim como a gente falou anteriormente das escolas, por exemplo, a 44, ela tem que sofrer uma ação mitigadora lá, tem que fazer uma reurbanização lá para que a coisa funcione, né? Então, assim, vamos olhar para a 44. Bom, se estabeleceu o polo aqui, agora, então, nós temos que fazer um plano de ação para melhorar o trânsito, né? Quem sabe até evitar o trânsito, eu estava comentando hoje com a Fernanda, com a doutora Eliane, a gente tem conversado muito. Por exemplo, você vai em BH, você chega na Savassi lá, você pede para o táxi deixar você no entroncamento da Savassi e o resto você anda a pé, pelos bares, pelos bistrôs, pelas lojas, e você anda a pé. Será que a gente também não tem que quebrar um pouco a cultura do carro, né, em Goiânia e replanejar a 44, né? Quando uma vez a minha mãe foi candidata a prefeita de Goiânia, na verdade ela foi, não sei se 3, 4 vezes por aí, mas na última ela estudou muito sobre essa construção de um polo na região noroeste, de um polo da moda, né? Tem até um projeto muito interessante que até depois a gente pode dar uma olhada para ver se tem alguma ideia, né? Porque ela debruçou mesmo sobre isso, alguma ideia boa para a região noroeste. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente faz um planejamento para uma região, igual o Selomar disse, e às vezes esse planejamento não dá certo lá e surge, né, em outro lugar. Eu acho que pode ter as duas coisas, né? Existe talvez também o polo comercial, que, por exemplo, o setor norte rodoviário se tornou um polo comercial, mas se você anda na região noroeste, você vê que muitas casas que você entra, chega lá dentro no quintal, ou enfim, são facções, né? Então, as facções da região noroeste, elas fabricam muito para o polo comercial, que é o setor norte ferroviário, né? Eu acho que Goiânia ela tem uma tendência muito grande para isso e é muito pouco explorado, né? A gente vê muito devido às nossas feiras, né? Feira da Lua, Feira do Sol, as próprias feiras nas regiões, nos bairros, tem muita confecção. E se um governante pegasse isso e transformasse mesmo a nível de Brasil, olha, gente, eu já fui em Minas Gerais, o governador criou aquele Minas Trend Fashion, que é em contraponto ali também de São Paulo Fashion Week, de Minas, que simplesmente é muito bom para o estado e para a cidade de Belo Horizonte, onde acontece, né? O investimento do governo é tamanho que eles pagam passagem para os lojistas irem comprar nas grandes feiras, por exemplo, esse Minas Trend. Então, para você ver, e vale a pena o investimento, do tanto que movimenta a cidade, do comércio, setor hoteleiro, enfim. Então, acabou que Minas, que tem Minas e Goiânia, e acabou que Minas conseguiu colocar ainda mais da alta moda, né? Goiânia ainda está nessa moda, uma moda mais fast fashion, que a gente fala, né? E a alta moda está mais ainda em Minas devido a esse investimento.
Então, eu acho que passou da hora, né, de aproveitar a região noroeste para esse polo, o polo da moda, o polo, pelo menos, das confecções, né? Às vezes não seria lá, talvez, o polo comercial, mas pelo menos das confecções, até mesmo para gerar mais mão de obra, né? Para gerar mão de obra qualificada, cursos profissionalizantes, enfim, colocar acesso àquela região, que é uma região, de certa forma, longe da capital, do centro da capital, e que precisa de muito investimento de estrutura, de trabalho, de estudo, enfim, precisa-se de tudo lá, todo mundo está careca de saber disso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que realmente pensar um bom plano para Goiânia inserir mais nessa questão da moda, que já é uma vocação nossa, o povo gosta mesmo, e está crescendo muito, e a gente tem que valorizar e pegar essa questão aí para conseguir crescer isso na nossa cidade, enfim, é isso. Incentivo, né, vereadora? Tem que ter incentivo fiscal também, porque tem muita dificuldade para tudo, né? Não é? Então, isso dificulta. Então, quando se quer criar um polo, é que foi falado, só criar não significa nada. Se você der um incentivo, aí tem condições de realmente efetivar, né? Seu microfone está desligado, vereadora. Seu telefone. Não, era isso. Estava só concordando com a Eliane, mãe do meu amigo Márcio. Isso. E é isso mesmo, a gente precisa, igual eu disse, né, do governador de Minas, é uma iniciativa, né, de se fazer, de se promover, de gerar uma coisa. E nós já temos isso naturalmente, então é um investimento, né? Então eu acho que é o que precisa, investir para incentivar. Para incentivar. Incentivar para investir, os dois. Vereadora, se você me permitir, eu acho que tem na nossa proposta, no nosso relatório que nós entregamos aqui no eixo desenvolvimento econômico, e foi uma coisa que eu, os sócios e o Marco chegamos à conclusão, é que o diagnóstico ele não conseguiu chegar efetivamente nessa vocação. Nós temos uma vocação multidisciplinar, nós temos a moda, nós temos o meio ambiente, né? Nós temos a pecuária, nós temos a cultura, o show, quer dizer, nós temos um monte de coisa que vai permeando. E falta para nós um plano de desenvolvimento vocacional, desenvolvimento, para justamente dizer, olha, nós vamos investir nisso, nisso, nisso e nisso. Nós somos bons nisso aqui em Goiânia, né? Às vezes pessoas perguntam, mas por que o Sul lá tem tanto turismo, não sei o quê? Bom, ele teve uma coisa natural que é a geografia, com altura, com um monte de outra coisa, clima, frio, quente, né? Então, teve a sua vocação. Nós temos que entender a nossa vocação, disseminar essa cultura para essa vocação, e aí sim a coisa vai automaticamente, mas é uma relação de pesquisa e de parceria com o mercado, porque o mercado é que entende onde é que isso vai acontecer, ele que conversa com o cliente, né, que é o povo, o cidadão, todo dia, e ele diz, o cara quer isso, eles querem isso, nós precisamos fazer isso aqui, nós precisamos fazer show de moda, né? Então, eu acho que é primordial, uma das coisas desse eixo aqui, é a gente fazer um plano vocacional, porque o vocacional é que vai dar as diretrizes depois para o territorial, para a mobilidade, né? E o que eu percebo é que sempre nos planos se dá valor muito grande para o territorial e para a mobilidade, e se esquece da vocação, que é o meio ambiente, que são o mercado econômico, né? A cultura goianiense, né? Fazer com que a pessoa que vem aqui comprar uma roupa já vá num parque, né? Já assista um show, certo? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que construir um plano vocacional, desenvolvimento econômico é importantíssimo para Goiânia. Essa é a minha fala aí nesse eixo. Ô, Selomar, e eu posso passar para vocês, né, para todos, esse projeto que foi feito já tem um tempo, mas para ver se tem alguma coisa que a gente pode tirar de lá, às vezes tem uma ideia
legal, alguma coisa assim, né? Claro. Não, perfeito, acho que é ótimo. Ficaremos honrados. Agora era eu que estava no mute. Bom, os dois assuntos, acho que nós conseguimos, né, debater bastante aí, né, vereador Paulo Daia? Bom, ótimo, parabenizar aí, né, a condução muito boa. Pergunto se algum vereador tem alguma colocação, alguma sugestão para a próxima sessão, na terça-feira, às 16 horas, né? Podemos encerrar a sessão, então? O vereador, eu gostaria só de sugerir, insistir um pouco naquela sugestão que a gente conseguisse um contato, a Câmara, com o Santiago, para falar um pouco, detalhar e esmiuçar um pouco mais das obras que estão sendo feitas na estação de tratamento, na ET, porque ela tem uma repercussão muito grande nessa região nossa, na região noroeste, norte, Goiânia 2, esse entorno aí. E, vereador, nós também fizemos um levantamento aqui, aí até a semana que vem a gente vai poder fazer um pouquinho mais fundo, do que estava na 171 e que conseguiu ser contemplada, né? A gente vai tentar trabalhar um pouquinho isso, e para ver o que a gente não repetiu o mesmo erro, né? Então, a gente vai fazer os 30 minutos iniciais da próxima reunião, a gente fazer um cruzamento aí. Então, tá ok. Então, declaro encerrada a sessão e convocando outra para a próxima terça-feira, às 16 horas, ok? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, viu? Um abraço. Um forte abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.